Eleições 2020. De frente com elas. Hoje recebemos Marcelo Crivella, do Republicanos, e para entrevistar o candidato, Márcia Pinho e Isabelle Benito. A primeira pergunta para o candidato será da Isabelle Benito. Bom dia, prefeito. Bom dia, Isabelle. Bom dia, minha colega Márcia Pinho. Bom dia, Isabelle. Vamos iniciar com o que a gente chama de factual no jornalismo, que aconteceu por último. O senhor já chegou até a comemorar nas redes sociais a expectativa hoje de um vídeo, né, de apoio oficial do presidente Jair Bolsonaro à sua candidatura. O senhor acha que essa é a grande arma nesse momento para conseguir baixar a rejeição da última pesquisa, que foi de 58%? Olha, Isabelle, deixa eu só falar da última pesquisa. O Ministério Público Eleitoral disse que essas pesquisas não têm valor. Não fui eu que disse, senão você vai dizer que é choradeira de candidato. Não tem valor por quê? Porque na amostra deles, com 1.000 pessoas entrevistadas, eles botam quase 400 com nível superior, quando no Rio de Janeiro tem 120. Nível superior são muito críticos ao governo. Muitos. Eu tive, por exemplo, fazer a atualização da planta de valores de IPTU. Haviam 20 mil apartamentos de Copacabana que não pagavam IPTU. A Zona Sul teve que contribuir com o IPTU para a gente não deixar a gente morrer no hospital. A dívida no Rio era muito grande. Essas pessoas não gostam do governo, não aprovam o governo. Então, quando você põe 400 pessoas, quando tinha que botar 120, você muda completamente a rejeição do candidato e diminui a adesão. Não sou eu que estou falando, é o Ministério Público Eleitoral. Agora vamos falar do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro me honra muito. Sabe, Isabelle, eu era garoto, tinha meus 18, 19 anos, 20 anos, quando fui declarado aspirante do Exército, e ele também. Eu na infantaria, ele na artilharia. E nos encontramos aonde? Na Brigada dos Paraquedistas, aqui em Deodoro. Depois fomos nos encontrar, muito tempo depois, eu trabalhando no Senado e ele na Câmara. E trabalhamos muito, por exemplo, numa PEC, numa emenda constitucional número 77, que mudou a Constituição brasileira, minha e dele. Ter o apoio do presidente da República é realmente um momento espetacular na nossa campanha. Me chamou para ir tomar café com ele amanhã. Devemos gravar amanhã e seguramente no sábado e domingo já vai estar nos canais de televisão, no horário eleitoral. Agora, prefeito, a campanha, então, sendo apoiada oficialmente, eu gostaria de saber a sua posição, que o senhor destaca muito na sua campanha, a sua atuação na pandemia. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, eu queria saber a sua opinião sobre se o senhor é a favor ou contra a vacinação obrigatória caso saia a vacina do coronavírus. Obrigatório, não. Eu sou favorável a que as pessoas decidam se devem ser vacinadas ou não. Agora, sou favorável, e acho que o presidente também, é que aquelas pessoas que decidam ser vacinadas, a prioridade seja dada aos que têm comorbidade e os que têm mais idade. Isabelle, até hoje, no Rio de Janeiro, nós perdemos 2 pessoas de 0 a 20 anos. 2 pessoas. De 20 até os 50 anos, não chega a 100. Nosso grande problema, 77% das pessoas que nós perdemos, inclusive 56 médicos, todos acima de 65 anos. E com comorbidades. Diabetes regulada, cardiopatia ou problemas pulmonares, efezemas, fumaram muito durante a vida, tuberculose, pneumonia. Essas pessoas nós precisamos vacinar, principalmente no início. Agora, claro, as pessoas têm que querer, a gente não pode obrigar. O senhor tomaria vacina da China? Eu acho que eu tomaria qualquer vacina. Eu acho que é muito importante a gente, quer dizer, quem quiser tomar a vacina. Deixa eu te falar uma coisa, a vacina da varíola, quando começou, e é pior problema que nós tivemos até hoje. Tempo esgotado, candidato. Márcia Pinho, sua primeira pergunta. Prefeito, indo na onda da minha colega, o Ibope diz que 58% dos entrevistados não votariam no senhor de jeito nenhum. Certo. Para 66% dos cariocas, seu governo foi ruim ou péssimo. O senhor foi investigado no caso de várias irregularidades envolvendo aí a questão do impeachment, o QG da propina, o Fala com a Márcia, extensão de um contrato de exploração de publicidade no mobiliário urbano feita sem licitação em 2018 em favor de um consórcio de empresas estrangeiros. Sendo bem franco com seu eleitor, onde o senhor acha que errou e como o senhor acha que as pessoas podem acreditar na sua nova eleição, digamos assim, diante de uma das maiores rejeições consideradas no país? Bom, eu repito aqui para você o que falei para a Isabelle. Desconsidere pesquisa do Ibope e Datafolha. Estão te mal informando. Se você olhar o Ministério Público Eleitoral, eles dizem que essas pesquisas não têm validade. Mas vamos considerar que tenham. Vamos supor que tenham. Deixa eu te falar uma coisa. Você governar com 15 bilhões a menos não é fácil.
Você convencer a sua família, quando perde o emprego, de que é preciso parar de ir ao cinema e jantar fora, para os seus filhos, para a sua esposa, também não é fácil. O povo do Rio de Janeiro sabe a luta que eu estou enfrentando, porque também temos um nível de desemprego muito alto na cidade. Tem muita gente aí que era funcionário da Petrobras e hoje está dirigindo Uber. E isso é desonrado? Não. Agora, pode ser que seus amigos, seus familiares tenham contra ele muitas coisas, mas a culpa não é dele, a culpa é da corrupção. Às vezes as pessoas têm raiva da dor de dente, mas não têm raiva do sorvete de chocolate, da balinha, que entupiu a sua boca e fez ela sentir a dor de dente. É mais ou menos isso que ocorre no Rio de Janeiro. As pessoas ficam com raiva do nosso governo quando a raiva que nós todos temos que ter é da corrupção. E isso eu estou varrendo da cidade. Tudo isso que você falou foi inocentado. Essas acusações eram de uma Câmara que fazia chantagem o tempo todo e eu não cedia. Tudo isso foi inocentado. Não teve nada. Esse negócio de Márcia conversa fiada, QG da propina, notícia da Globo. Não dei os 150 milhões que o Eduardo dava para eles. Claro que vão reclamar. Portanto, o povo do Rio de Janeiro sabe que o prefeito é honesto, trabalhador e quem planta, colhe. Plantamos, arrumamos a casa e agora chegou a hora da gente colher. Mas, candidato, eu vou insistir, porque tem um levantamento feito na semana passada pela agência de checagens Lupa, que diz que o senhor teria descumprido 4 de cada 5 promessas feitas na sua campanha na eleição de 2016. Dos 60 compromissos firmados, digamos que 49, segundo a agência, não foram cumpridos. Estamos falando aí de 80%, mais ou menos. Em entrevistas recentes, o senhor falou exatamente o que acabou de declarar sobre a negativa dos 15 bilhões, né, a menos aí para administrar a cidade. Mas a situação agora com a pandemia ficou ainda mais grave, isso é claro para todos nós, né? E aí eu queria saber, acho que o ouvinte também, como é que o senhor pretende cumprir essas suas atuais propostas da sua plataforma de governo, se não conseguiu cumprir a do mandato anterior e atual, né? Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu fiz essas propostas, eu acreditava, como o povo, todo mundo acreditava, no Eduardo Paes. Talvez o maior mentiroso da história da política do Brasil, porque ele dizia que a prefeitura tinha dinheiro, que tinha recursos, que a caixa estava tudo certo. Talvez se você dissesse, Crivella, o que você se arrepende? Eu devia ter deixado o Rio quebrar. Eu devia ter deixado o Rio quebrar para as pessoas entenderem o sufoco que nós passamos para governar sem 15 bilhões, que não é uma coisa fácil. Agora, quando chegou a pandemia, qual era o único município do Brasil, talvez do mundo, que tinha respiradores para si emprestar para os outros? 25 municípios vieram buscar respirador, carrinho de anestesia e monitores aqui. Eu tratei 130 mil pessoas, ninguém morreu por falta de remédio, médico ou leito. Aliás, o presidente Bolsonaro me pediu, ainda mandei remédio para o Rio Grande do Norte, para o Tocantins e para Rondônia. Quem fez isso, gente? Quem fez isso? Quem veio buscar? Qual foi o mundo? Nós fizemos o papel do Estado. Fizemos um hospital de campanha em 25 dias. Portanto, o povo do Rio de Janeiro sabe que nós lutamos muito. Agora, infelizmente, encontramos uma realidade completamente diferente daquilo que tinham falado para nós. Então o Rio não quebrou, né? Tempo esgotado. Não, o Rio não quebrou. Tempo esgotado, candidato Isabelle, sua segunda pergunta. Prefeito, a gente falou do escândalo conhecido como a da Márcia, mas também a gente pode esquecer, que não foi falado aqui, dos guardiões do Crivella. São os guardiões do Crivella que a gente vê em flagrantes, pessoas intimidando a atuação da imprensa e recebendo dinheiro público. Você acreditou nisso, Isabelle? Isso é coisa do Globo. Eduardo, vou repetir, deu 150 milhões de publicidade para o Globo. Eduardo deu 300 milhões para a Fundação Roberto Marinho sem concorrência. Nunca me consta que eles tenham notório saber de engenharia para fazer obras sem concorrência. 300 milhões com 150 a 450. Você acha que eles vão gostar de mim? Eles inventam essas coisas. Um grupo de internet chamado Guardiões do Crivella, como tem Guardiões do Bolsonaro, de todo mundo, eles dizem que a gente estava intimidando pessoas lá. Conversa fiada, Isabelle. Conversa fiada. A maioria do povo que trabalha comigo são evangélicos. Você acha que eles vão intimidar alguém? Pelo contrário, o povo evangélico está aí nas favelas, nas comunidades, nos presídios, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas. A maioria do povo que trabalha comigo é evangélico. Conversa fiada do Globo. Infelizmente, o Ministério Público, pressionado pelos jornalistas que vão lá para a porta, vocês não vão fazer nada, tem que fazer uma ação. Tomaram uma ação que não deu em nada. Entraram na minha casa, pegaram o celular e pediram para quebrar o sigilo da operação. Quebraram o sigilo, já passou um mês e meio e não deu em nada. Conversa fiada. Quem que eram aquelas pessoas ali que a gente vê nas imagens? Bom, eu tenho um grupo de pessoas, funcionários da prefeitura, que eu treinei para ajudar as pessoas que chegam aos hospitais, porque no princípio do ano a Globo dizia que o Alba estava fechado e o Rocha Faria estava fechado e estavam abertos. E eu dizia para eles, está aberto, a emergência está aberta. Eles botavam, está fechado, está fechado, está fechado. Tentaram até fazer uma intervenção do governo federal na saúde do Rio.
quando o ministro chegou aqui, aplaudiu a saúde do Rio. Então, para que isso não ocorresse mais, eu tinha que colocar pessoas ali. Mas eram guardiões das pessoas, não era minha. Agora, quando passa na rua uma câmera da Globo e o povo grita, Globo lixo! Eu até gostaria de ter sido o autor dessa frase, mas seria uma apropriação indébita de direitos autorais. Isso o povo todo diz até nos Estados Unidos. Globo lixo, Globo lixo. Dizem que fui eu que inventei. Márcia Pinho, sua segunda pergunta. Prefeito, ainda voltando na questão do apoio do presidente Jair Bolsonaro, o senhor já fez muitas outras alianças políticas ao longo da sua trajetória. A gente tem aí o ex-governador, né, Sérgio Cabral, foi ministro da Pesca no governo Dilma, elogiava muito a presidente Dilma na época, agora aliado do Jair Bolsonaro. Foi parceiro também da família Garotinho. O senhor faz política por conveniência? Melhor dizendo, senhor, qual seria o seu lugar na política do seu ponto de vista? Não, eu quero dizer a você o seguinte, nós evangélicos temos um versículo que baseia a nossa atividade na política. Orai pelos vossos governantes. Orai. Nós oramos. Eu orei pelo Lula, orei pela Dilma, mas ser aliado não significa ser cúmplice. Cumplicidade é outra coisa. Quando havia qualquer deslize, eu saía fora. E outra coisa, você dizer que eu fui aliado do Cabral, é o Eduardo. Aliás, o Eduardo é o filho de, vamos dizer assim, que o Cabral deu tudo por ele. Eduardo, na primeira campanha que o Eduardo tentou ser governador, teve 180 mil votos. Eu disputei essa eleição, eu tive 1,5 milhão. Denise Frossard foi para o segundo turno com o Cabral. E ele foi o último disparado. Quando terminou a eleição, o Eduardo fez dele o presidente dos esportes lá da Suderj e depois o elegeu prefeito. Ele é filho do Cabral, está tatuado na testa dele. Cabral, hoje ele nega. Não é o meu caso. Eu sempre orei por essas pessoas e tentei ajudá-los. No momento em que vi que estavam desviando do bom caminho, me separei. Você lembra Zé Alencar Gomes da Silva, vice-presidente da República? Eu e ele fundamos esse partido republicano, que hoje tem 32 deputados federais. Na época era só eu e ele. Mas nunca nos afastamos da linha do dever com Deus, com a nossa consciência e o povo. Pode ter certeza disso. Não tem um escândalo envolvendo meu nome. E olha que eu passei pela fornalha, pela Cova dos Leões. Mas, prefeito, em 2005, em meio à crise do Mensalão, o senhor ajudou a fundar o Partido Republicano Brasileiro, o PRB, partido que se denominou como centro-esquerda, e o senhor foi às ruas com todos eles na campanha. Mas o que eu queria realmente lembrar aqui é que no dia 28 de março de 2007, numa quarta-feira, o senhor, ainda senador, fez um discurso. Que memória, saudou o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, sim, ressaltando que o evangelho contém ensinamentos do comunismo. O senhor disse na ocasião, abrindo aspas, alguns dirão, mas o senhor é cristão, um homem da Bíblia, um homem do evangelho, sim, mas não há cartilha mais comunista que o evangelho. O senhor disse isso, fechei aspas, né? Disse isso e está no site do Senado Federal, eu tenho aqui o documento comigo. O senhor muda de ideologia política de acordo com o momento? Por que a minha pergunta? Porque o senhor apoia o Bolsonaro, diz que o evangelho é comunista. Qual é a coerência desse discurso, prefeito? Márcia, deixa eu explicar para você não confundir letra com espírito. A primeira igreja primitiva era assim. Todos os membros da igreja venderam tudo que tinham. Tudo que tinham. E depositaram aos pés dos apóstolos. E viviam de uma renda dada pela igreja. Era a igreja comunitária. Comunitária, que é um outro nome para comunismo. Deu certo? Não deu. Infelizmente não deu certo. Aquela igreja fracassou. Ananias e Safira venderam uma parte e queriam a aposentadoria por parte da igreja. O solo se abriu, os dois morreram. Mostrando, e isso eu disse no discurso, mas você tirou o texto do contexto, de que tentativas essas foram feitas e não deram certo. Agora, eu cometi esse erro mesmo. Confesso aqui diante dos ouvintes da Tupi que eu tentei botar vinho novo em odre velho. Tentei botar pano novo, remendo novo em pano velho. Por quê? Porque depois, esse partido que nós apoiávamos, eu e o Zé Alencar, e nós saímos do Partido Liberal exatamente por causa do Mensalão. Eu era líder do Senado, tinha 3 senadores sob meu comando, ele era vice-presidente da República, nós tínhamos 50 deputados, nós abandonamos tudo isso porque não concordávamos com o Mensalão e fundamos esse partido que você falou. Tempo esgotado. Isabelle, sua terceira pergunta. Prefeito, vamos aos transportes. Basta andar pelo Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro, dar uma voltinha na Américas, e é o que a gente fala no meu programa aqui todos os dias, que é um absurdo as estações do BRT. É surreal. Aquilo ali não virou estação abandonada, como o BRT diz, 33 estações
completamente curtiços. São curtiços hoje em dia. O senhor chegou a fazer uma intervenção agora, nos últimos tempos, junto à concessionária no BRT. E só piorou. Por que a prefeitura não consegue resolver e por que a população deve acreditar que precisa do transporte, que só vai conseguir resolver esse problema? Isabelle, você vai entender porque você é uma mulher muito inteligente. A Odebrecht, para ganhar, por exemplo, a Transoeste e também a Transbrasil, deu para o prefeito Eduardo Paes 5.750.000 dólares. Isso está na delação do Leandro Azevedo, do Benedito Júnior, está com o nome dos doleiros, os transportadores e as contas lá no Banco do Espírito Santo, na Suíça e também nas Bahamas. Quando a Odebrecht compra para fazer essa obra, ela vai fazer uma obra que é uma porcaria. Por exemplo, essas estações que você falou que estão abandonadas, custou R$30 mil no metro quadrado. Você sabe o que é R$30 mil no metro quadrado? É um apartamento na Vila Souto. O terreno vale muito, é em frente à praia. Aqueles terrenos eram da prefeitura, não custaram nada. Tem elevador ali? Tem cozinha, tem banheiro, tem alguma coisa para custar R$30 mil no metro quadrado? Acho que eu estou fazendo a Transbrasil custa 5. Aquilo foi feito para roubar. Não deu certo. Eu fiz a intervenção, mas eu precisava recuperar o dinheiro que essa malandragem toda pegou para consertar. As empresas de ônibus entraram contra mim pedindo 70 milhões de indenização pelos ônibus quebrados. Menos ônibus cheio, ar-condicionado quebrado, o povo faz evasão e é um ciclo vicioso para quebrar tudo. Eu faço a intervenção, mas eu preciso desse dinheiro de volta da corrupção. Eu entrei na Justiça, entrei no Ministério Público, entrei no Tribunal de Contas. Agora, no novo governo, assim que eu pegar essa grana de volta, a gente conserta o BRT. Mas do jeito que está, sem dinheiro, não tem ninguém, não há Deus que consiga resolver. Não há político que consiga resolver. Falando em resolver, a gente vê ônibus desaparecendo de linhas, principalmente na Zona Oeste. Eu fico me perguntando, entra governo e sai governo, o que o empresário de ônibus tem tanta força que não se consegue solucionar esse problema, gente? A Isabelle, no meu governo, tem essa força toda não. A passagem 405 é muito mais barato que na tua terra em São Paulo, onde os paulistas dão 5 bilhões de subsídio para manter a passagem a 4,80. Belo Horizonte é 4,50. Qualquer capital do Brasil é muito mais caro que o Rio. Aqui é 4,5. Não está o ideal, mas pelo menos tem tomada para ligar o celular. A maioria dos carros hoje tem ar-condicionado e não deu aumentos. O Eduardo está sendo agora instado para devolver 240 milhões que as empresas de ônibus tomaram dele. Ele tirou dinheiro da prefeitura, aliás, do Fundeb, dinheiro que só pode gastar com merenda de professor, e deu para as empresas. O Ministério Público mandou ele devolver 240 milhões. No meu caso, não tem isso não. Desgraçadamente, enfrentamos uma crise tremenda, mas as empresas não mandam na gente. Acabou aquele negócio de fixar preço de passagem dando propina para prefeito. Márcia Pinho, sua terceira e última pergunta. Prefeito, quando o senhor assumiu o governo, o senhor disse que não investiria no carnaval para investir na saúde e na educação. Em 2019, o carnaval injetou 3,7 bilhões na economia do Rio, mas os investimentos em infraestrutura em saúde caíram 60% nos últimos 4 anos. No ano passado, por exemplo, foram 19 milhões, e em 2016 foram 157 milhões, prefeito. E na educação, a mesma coisa. Em 2015, a Prefeitura do Rio colocou 600 milhões em infraestrutura. No seu primeiro ano, foram 26 milhões. Para onde foi o dinheiro do carnaval? E eu gostaria de saber se essa sua decisão é um problema pessoal e religioso. Como é que o senhor avalia essa decisão, digamos, contra o carnaval? Márcia, desculpa, mas seus números estão errados. Eu gastei mais em saúde e educação proporcionalmente do que o Eduardo Paes. Mesmo com toda a crise, proporcionalmente nós gastamos mais do que ele gastou. O carnaval, Márcia, era o velho canavial, o velho cafezal. O que era isso? A riqueza do Brasil foi feita por sucessivas gerações de negros que criavam a riqueza do Brasil, mas viviam nas senzalas. O carnaval, as pessoas que desfilam ali, fazem a festa, não recebem um tostão. O dinheiro fica para a Globo, que filma aquilo e vende o patrocínio, 250 milhões, e para a Liesa, que vende os ingressos, fica com 100. O restante do povo volta para a favela. Ora, a prefeitura tinha que pagar essa festa privada com 70 milhões, tirei, botei nas creches, nós tínhamos 15 mil crianças, hoje temos 23 mil. Eduardo dava R$300, só deu no último semestre do seu governo. Eu passei para 650. Multiplica comigo, R$300 vezes 15 mil crianças, dá 4 milhões e meio, vezes 12, 54 milhões. Esse dinheiro do carnaval foi para as creches. Pode perguntar a qualquer dono de creche aí se eles tiveram no governo do Eduardo, que tem no nosso. E o carnaval continua a mesma coisa, hein? Carnaval no último ano foi a coisa mais linda que já teve no Rio de Janeiro. E você fala de 3 bilhões, mas é hotel, é venda de cerveja, não tem nada a ver comigo, Márcia. Eu sou IPTU, eu sou ISS.
Quem recebe ICMS é o governo do Estado. Não muda em nada a arrecadação da Prefeitura o Carnaval. Absolutamente zero. Quem tem que pagar o Carnaval é a Aliesa que vende ingresso e a Globo que vende patrocínio. A Prefeitura tem que botar dinheiro nas creches. Tirando a Aliesa e o veículo de comunicação que o senhor citou, eu queria saber o que o senhor pensa em relação à economia do Carnaval, a costureira, o pessoal da comunidade, os projetos sociais que acontecem, o dançarino, o bailarino, o compositor, as pessoas humildes, prefeito. Ué, não fizeram o Carnaval? Não foi lindo? Você sabe que eu comprei uniforme agora para a escola? Foi bom você ter feito essa pergunta. As camisetas, eu comprei 2 milhões de camisetas, estou distribuindo agora. Elas custaram R$7. Em 2014, o Eduardo pagou 10, hein? Vocês que são donas de casa sabem a diferença. Em 2014, pagar 10 e eu pagar 7, 6 anos depois? Pois bem, sabe onde é que foi costurado esse uniforme? Nas favelas. Foi nas favelas que foram costurados esses uniformes. Então eu pensei nas costureiras e cuido delas. Um monte de facções aí de costura nas favelas fizeram o uniforme das crianças. O Carnaval tem que viver das suas pernas. O Carnaval tem a venda de ingresso, o Carnaval tem a patrocínio. E eles fizeram, tá aí, a minha prova tá aí. O último Carnaval, nunca teve tanto turista no Rio de Janeiro. O Bolsonaro me deu 10 milhões, troquei todos os refletores, consertei os quadros elétricos, consertei banheiro, pintei as arquibancadas, foi a coisa mais linda do mundo. E a Prefeitura não botou um tostão. É isso. Agora, candidato Marcelo Crivella, o senhor tem 3 minutos para responder por que merece o voto do Rio para ser prefeito. Olha, eu quero dizer a vocês que eu não fiz o governo dos meus sonhos porque encontrei uma dívida louca, absurda. Você sabe que esses dias o Fachel, lá na Globo, disse assim, é fato ou fake? E ficou triste, desolado, quando o chefe falou, é fato. Crivella, a arrecadação caiu 10 bilhões, ele teve que pagar 5.200 de dívidas que o Eduardo deixou, embora esse mentiroso diga que deixou dinheiro em caixa. O fato é o seguinte, mas isso não me desonra. Nunca me desanimou, nunca reclamei um instante. Fui atacado o tempo todo por essa mídia da Globo, porque eu não pude dar os 150 milhões que o Eduardo dava para ele. Inimiga jurada do nosso governo. Na Câmara dos Vereadores, sofri todo tipo de chantagem, 5 impeachments. Qual foi o prefeito que teve um impeachment? Aliás, meu filho perdeu a eleição para deputado federal. Qual é o prefeito que o filho perde a eleição para deputado federal? Ou o prefeito não compra voto nas favelas, corrompendo a população? Eu quero dizer para vocês que vale a pena ser honesto. Eu quero provar ao Rio de Janeiro que contra todas as dificuldades, contra todas as rejeições, a gente não pode voltar atrás. Tem medidas duras, amargas. Puxa vida, imagina quem está tratando de câncer, fazendo químio, ou fazendo rádio. Mas vai desistir? Não! Nós precisamos manter a firmeza. Tive que enfrentar a Aliesa, a VLT, tive que enfrentar a linha amarela, graças a Deus, era 1 milhão por dia mais. Odebrecht, Andrade, OAS, Carioca, está tudo na justiça para devolver os milhões, bilhões e bilhões que roubaram da gente. E agora, com o apoio do presidente Bolsonaro, nós vamos arrebentar. Já estamos trocando todas as luminárias da cidade, são 450 mil, sem botar um tostão. Estamos asfaltando a Brasil, de Deodoro até Santa Cruz. E estamos terminando a Transbrasil, que também foi uma confusão danada que eu peguei no início do governo. Temos, para meu orgulho, o melhor sistema de saúde público do Brasil. Aonde que você vai encontrar tomógrafo de 128 canais nas comunidades? Eu tenho na Rocinha, Rio das Pedras, Cidade de Deus. Eu tenho na Maré. Eu tenho lá na Pavuna, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Eu tenho em Del Castilho. Eu já fiz 250 mil tomografias. Quando eu cheguei, tinha 4 tomógrafos, 2 quebrados. Na Cidade Olímpica, onde os políticos faziam grandes obras só para roubar. Eu tenho certeza que eu estou falando ao coração e à consciência do povo do Rio de Janeiro. Vocês também passam por imensos sacrifícios e não desistem como eu. Portanto, quem planta, colhe. Aliás, a Bíblia diz que quem planta, quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Esse novo governo é para a gente colher com alegria. Muito obrigado, Isabelle, Márcia, e que Deus nos abençoe. Obrigada ao candidato Marcelo Crivella, do Republicanos, pela entrevista. Márcia Pinho, obrigada pela sua participação. Nos vemos amanhã, quando realizaremos mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura do Rio. Eu agradeço a Super Rádio Tupi por esse espaço democrático e a todos da mesa. Isabelle Benito, obrigada pela participação. Lembrando que em 1 minuto você volta com o programa Isabelle Benito. É isso aí. Obrigada, candidato Marcelo Crivella. Obrigado, Isabelle. Lembrando que dona de casa sabe de preço, mas os donos de casa também, tá? Eu não ia passar sem essa. A gente volta daqui a pouquinho. Encerramos o De Frente com Elas de hoje. Voltamos amanhã, às 10h30 da manhã, com o candidato Eduardo Paes, do Democratas. Eleições 2020. Tupi, 85 anos. Tradição de informar.